Boa noite! Quem aqui tá animada para esse dia 2 do PMC, o nosso programa de mentoria para consultoras. Ontem a gente teve um encontro maravilhoso, né? Espero ter deixado aí na cabecinha de vocês, no coração de vocês, aquela esperança de dias melhores, né? De entender um pouco mais sobre o que é a consultoria em amamentação. E hoje a gente vai ver, sim, muita mamada, né? Vai abrir a nossa cabeça sobre como agir, como atender, né? Vou falar o passo a passo de um atendimento, vou te trazer todos os detalhes para que você já comece a adquirir segurança no teu atendimento de consultoria e amamentação. Então, seja muito bem-vinda a esse encontro de hoje. Quem aqui está pela primeira vez? Coloca aqui nos comentários. Quem é você? De onde você veio? Qual é a sua formação? Ontem a gente teve muita gente, foi muito legal poder compartilhar, né, um pouco sobre a nossa trajetória, para mostrar que a gente é gente da gente, né? A gente que começou do zero, certo? Do absoluto zero, lá embaixo, lá no interior de Pernambuco. Quem lembra da minha cidade, coloca aí no comentário também para saber se você estava prestando atenção à cidade que eu nasci, certo? Já respondo, tá? Então, é importante, né, que a gente comece a compreender que por mais que a gente enxergue o profissional, ela é enfermeira, ela já está aqui, já ganhou essa plaquinha aqui, né, de alguns, muitos mil recebidos, né, faturados, certo? É possível chegar, né? A gente chegou lá no comecinho, a gente iniciou com esse desejo, com esse anseio de dar o melhor, de oferecer o melhor com um propósito, né? E estamos aonde estamos. Eu falo no plural porque iniciei junto da Mari, minha parceira, minha sócia, que está lá à frente do Ama Amamentação. Hoje a gente segmentou, né, os nossos serviços. Você vai encontrar o meu rosto muito na parte de capacitação de profissionais e da Mari na assistência às famílias. Então a gente faz muito essa troca, certo? Mas hoje eu estou à frente da capacitação dos profissionais, né? E é um prazer imenso estar aqui nesse segundo dia de PMC, do nosso programa de mentoria para consultoras. Eu quero te mentorar, eu quero trazer aqui, né, facilitar a tua vida, trazer toda a orientação para que você faça essa transição de carreira ou inicie a sua carreira, né, na consultoria em amamentação, para que você tenha êxito, para que você tenha uma qualidade de vida, para que você seja uma profissional satisfeita. Quando a gente investe na faculdade, né, no curso superior, a gente busca ter uma melhor qualidade de vida, a gente busca ter uma remuneração adequada e justa, né? E por que isso não é pra gente? Porque a gente vê nutricionista, eu falo aqui enquanto enfermeira, tá? A gente vê nutricionista, a gente vê fisioterapeuta, a gente vê psicólogo, né, fonoaudiólogo, médico, todo mundo sai da faculdade, pode montar o seu consultório, pode montar o seu negócio próprio. E nós, enfermeiros, estamos sempre submetidos, né, a alguém, né, subordinados a alguém, ao serviço de alguém. Isso não é uma obrigação, certo? Hoje o mundo mudou e muito, e você pode sim ser própria, dona do seu próprio negócio, dona da sua agenda, ter uma renda favorável, pode viajar o mundo inteiro, pode ter criar seus filhos muito bem, né, morar numa casa boa, certo? Tudo isso sendo fruto do seu trabalho como autônoma. A gente já conversou sobre essas possibilidades ontem. Quem não assistiu a aula toda, a gente vai liberar a gravação no grupo, certo? Volta, assiste, entende melhor como é o mercado, certo? Para você se jogar com muito mais ânimo, com mais propriedade nesse serviço da consultoria e amamentação. Obviamente, gente, a consultoria e amamentação ela parte de um desejo, mas de uma afinidade, certo? Não quero você aqui só para ganhar dinheiro, de jeito nenhum, certo? A gente tem um propósito, a gente tem uma afinidade. O dinheiro vai ser a consequência disso, certo? A consequência do seu bom trabalho, a consequência do seu bom atendimento, tá? E aí, quero dar as boas-vindas oficiais ao dia 2 do PMC. Deixa eu colocar aqui na sua apresentação. Dia 2 cá estou, né, com minha malinha de atendimento, dando as boas-vindas para você que estava desde ontem ou que está vindo hoje pela primeira vez, certo? É muito bom, fico muito grata de tê-los aqui. Para quem está chegando agora, eu vou falar brevemente quem sou eu. Sou Sabrina Lapene, sou enfermeira de formação, me formei na Universidade de Pernambuco, Universidade Estadual, certo? Sou consultora internacional em lactação, sou certificada, né, IBCLC. Sou pós-graduada em aleitamento e banco de leite humano, certo? Tenho residência em saúde da família e comunidade. Sou idealizadora da AMA Amamentação e da AMA Profissionais, idealizadora e coordenadora da pós-graduação em aleitamento e banco de leite. Tenho uma mentoria para profissionais, né? Somos, junto com a Mari,
e outras colegas idealizadoras, né, sonhadoras aí, e promovemos o Congresso Internacional de Amamentação. Estamos na 3ª edição, que vai acontecer em agosto de 2025, né, dia 20 a 22, te encontro em Fortaleza, certo? Sou mãe da Maria Clara, da Maria Beatriz, esposa do Felipe, sou católica, já tenho mais de 7.000 famílias atendidas, né, transformadas aí através do meu trabalho, trabalho da minha equipe, certo? Na consultoria e amamentação, trazendo tranquilidade, trazendo segurança, trazendo paz para aquelas famílias e promovendo a amamentação, que é o melhor alimento que o bebê pode receber, certo? Então, brevemente, quem sou eu? E já vou falar do tema de hoje, né? Quais são os temas de hoje? Hoje a gente vai estudar. Hoje, se você ontem estava com sede de querer ver a amamentação, você gosta, né, de dar essa assistência à amamentação, se você estava com essa sede vai ser matada hoje, viu? Hoje vai ter pega, posição, sucção nutritiva, sucção não nutritiva, investigação clínica, investigação do bebê, da mãe, da mamada, enfim. Né? Hoje vai ter muito conteúdo, por isso que eu não vou perder tempo. Pega papel e caneta, não perde tempo, anota tudo. Por quê? Porque se você já atua no serviço, seja privado ou público, que presta assistência à gestante, você já vai pegar esse conteúdo, certo? Que você está aprendendo hoje. Pega, aplica, visualiza, traz para a tua prática diária, mesmo que você ainda não seja uma consultoria de amamentação autônoma, certo? Mas já começa a implementar. Você já vai perceber a diferença nos resultados. Você já vai estar mais confiante, certo? Para ser dona do seu próprio negócio, tá bom? Então, já aproveita esse encontro de hoje para aprender muito sobre a amamentação. Então, hoje a gente vai enxergar pilares de raciocínio clínico, como avaliar a lactante e o bebê durante a consultoria e amamentação e avaliar uma mamada, né, com vídeo real de atendimento. Reforço mais uma vez aqui os avisos, não saia do grupo, certo? Fiquei devendo ontem, vou mandar ontem o material de ontem e de hoje, certo? Que é o nosso folder, tá? O folder de atendimento, nosso portfólio de atendimento, que já pode ser exemplo para você. Você já pode aprender como vender os seus serviços, certo? Através do portfólio de atendimento. Foi o que a gente começou ontem, trouxe um exemplo, né? Aquela gradezinha sobre tipos de planos, de pacotes, né, precificação, certo? Então, vou te disponibilizar gratuitamente. Isso é tema, esse é o assunto da nossa mentoria, né, de negócios, do Ama Business, certo? Já vou compartilhar aqui com vocês. E também, você vai ter um material hoje, certo? Que é um formulário de investigação clínica. Também vou disponibilizar no grupo. Então, não sai do grupo. Você não tem nada a perder, né, ficando nesse grupo, certo? Tem oportunidades, tem materiais, certo? Que a gente vai disponibilizar para você. Então, não sai desse grupo. Combinado? Até dia 7 de abril. Tem muita coisa daqui para lá que vai rolar. Vamos revisar o que a gente falou ontem? Vamos lá. O que é que conversamos ontem, certo? Toda vez eu confundo aqui, acaba aparecendo. Quando eu quero mostrar, na verdade, é o slide, certo? O que é que conversamos ontem? O que faz uma consultora em amamentação? Onde é que ela pode atuar, certo? Então, a gente vai prestar essa assistência, né? Seja domiciliar, seja no consultório, seja no serviço público ou privado, certo? Então, a consultora em amamentação é aquela profissional que vai dar um suporte às famílias diante dos principais desafios que permeiam a chegada do bebê, certo? A gente tem aí, né, alguns desafios para chegar nessa consultoria, né, principalmente captação de clientes, mas eu já ensinei para você como captar cliente, como se posicionar, certo? Quais os potenciais de renda e o mercado de trabalho? Eu falo que o mercado de trabalho na consultoria e amamentação é o que é infinito, né? Todos os dias nascem bebês, nós temos pelo menos 3 milhões de bebês nascidos aqui no Brasil por ano, certo? Então, e você não pode focar só no recém-nascido, a gente tem inúmeras possibilidades. Consultoria de retorno ao trabalho, consultoria em desmame, consultoria de cuidados com bebês, introdução alimentar, então tem uma infinidade de possibilidades, de tempos que você pode prestar assistência a essa família, certo? Então, dá para entender que é um mercado infinito, certo? Quando você vai comparar a consultoria em amamentação com a hora trabalhada do enfermeiro, que é R$ 20,05 por hora, onde você pode, na consultoria de amamentação, ganhar pelo menos R$ 200 por hora, certo? 10 vezes mais, você começa a enxergar, opa, será que não dá para começar? Será que eu não consigo dar um ouvido para a Sabrina? E pelo menos começar assim, ó, vou manter um vínculo e vou fazer a consultoria, certo? Quando eu pegar mais confiança, vou soltando esse vínculo e vou dando mais tempo para a consultoria, certo? Para você fazer essa transição da sua carreira, para você dar a oportunidade de uma nova qualidade de vida para você e para sua família.
certo? Então, isso é importante. Passo a passo para começar os seus atendimentos, a gente vai precisar dos materiais básicos necessários. Você já decorou, você sabe que não é caro. Touca, luva, máscara, propé, jaleco e sua mochila de atendimento. 6 materiais, certo? Baratos, né? Não vão matar teu orçamento, tá certo? É algo baratinho. Você vai precisar de quê? De conhecimento, né? De capacitação. É isso que vai fazer a diferença. Isso ninguém te tira, certo? Então, a gente precisa disso, né? Como atrair clientes, passei 5 atividades ontem também, espero que você tenha lembrado, certo? Nome, logomarca, né? Criação aí de grupos, parcerias estratégicas, grupos de mães e eventos gratuitos, certo? Então não esqueçam, estejam presentes nas redes sociais, tá? Isso é importante para que as pessoas cheguem até você, né? A nossa profissão não é uma profissão regulamentada, nós não temos uma regulamentação de consultoria e amamentação, logo, qualquer pessoa pode ser consultora e amamentação. E o que é que você vai ser? Você vai ser a melhor, você vai ser a profissional, que tem uma formação adequada, você vai se destacar no mercado, certo? E por isso a necessidade de estudo contínuo, de especialização, de aprofundar nisso. E aí a gente pensa no que é sucesso, né? Finalizando aí tudo que a gente começou ontem. O que é sucesso para você? É só dinheiro? Ou é só status? Não, né? É qualidade de vida, é saúde mental, é saúde física, é salário, sim, né? É ter autonomia, sim, certo? Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio de todas essas caixinhas para que a gente consiga seguir, para que a gente consiga seguir de forma saudável, né, ao longo da nossa carreira profissional. Fechamos a caixinha de ontem, certo? Fechamos a caixinha de ontem. Agora a gente vai para o conteúdo de hoje, né? Estamos aqui, ó, 10 minutos de encontro e eu não estou economizando conteúdo, não. Aqui você não vai encontrar, né? Ah, é porque é gratuito, ela vai ficar cheia de blá, blá, blá e não vai dar conteúdo. Não. Aqui você vai encontrar muito conteúdo e oportunidade de crescer no seu negócio, crescer na sua carreira profissional. E vamos lá começar o tema de hoje, certo? Vamos lá entender o tema de hoje. É você já quem pode ser consultora, quais são os desafios e caminhos. Não vou falar mais sobre isso. Eu venho falar sobre os pilares do raciocínio clínico. Sabendo o que é raciocínio clínico? Só tomar uma água que eu não paro de falar um minuto, né? O que é raciocínio clínico? É a estratégia que você vai montar na sua cabeça para resolver aquele caso diante de tudo que você encontrou, certo? O que é que você vai fazer? Você vai avaliar o bebê de forma completa. Você vai avaliar a pessoa que amamenta de forma completa. Depois você vai juntar esses dois personagens, o bebê e a pessoa que amamenta, e vai avaliar a mamada, certo? Então, em algum desses pontos, você vai encontrar um gatilho, certo? Um ponto que precisa ser trabalhado, que precisa ser melhorado para que a amamentação flua de forma tranquila, de forma segura, de forma efetiva. Então, a gente vai entender como montar esse raciocínio clínico, como ter essa estratégia na minha cabeça, um mapa para resolver os problemas da amamentação na minha cabeça, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Já falei mais uma vez, pega papel e caneta, porque agora é a hora de anotar. O que é que eu tenho que prestar atenção no atendimento, para ter um atendimento de excelência, para não deixar nada passar, né? Para que a gente consiga ter um olhar clínico apurado para entender qual o motivo desse gargalo, desse problema na amamentação dessa família, dessa dupla mãe e bebê, certo? Vamos lá, seguir? Primeiro passo, a gente vai ter um roteiro de atendimento, tá? Então, bate print, aproveita esse roteiro aqui, fotos, imagens minhas de atendimento, adoro muito, né? Algo que me dá prazer, eu gosto de ir para casa da família, eu gosto de ouvir as famílias, eu gosto de pegar o bebezinho no colo, sentir aquele cheirinho, né? Aquele momento, aquele momento de tamanha fragilidade, mas ao mesmo tempo, né, de vida, de renascimento. Eu acabo renascendo em cada família que eu chego, né? Renovando minhas energias e meu estímulo para fazer sempre a diferença na vida delas, certo? Obviamente, e é importante, vou até parar aqui e dizer aqui para vocês. Eu fico falando muito desses benefícios, de como é bom, de como a gente faz a diferença, mas a gente precisa entender que nós, enquanto profissionais, somos uma ponte para a família sair desse estágio para esse, né? Da agonia para a tranquilidade. Nós somos uma ponte, mas os personagens principais são
Os protagonistas são as famílias, o pai, a mãe e o bebê, ou independente, né, da conformidade daquela família, certo? Mas eles são os personagens principais. Nós somos ali uma mão que vai ajudar, segurar aquela família para sair desse estágio para esse. Então, o mérito é nosso? Não. O mérito é da família. O que a gente fica feliz é com a gratidão que eles retribuem para a gente, né? Quando chegam, quando alcançam esse resultado. Essa gratidão para a gente infla um pouquinho nosso ego, deixa a gente mais feliz e nos motiva a trabalhar, certo? Mas a gente precisa ter isso em mente. Os protagonistas, os principais, quem tem o total esforço para sair daqui para cá é a família, é a pessoa que amamenta, é o bebê, a rede de apoio. Eles são os verdadeiros protagonistas desse sucesso na amamentação, que pode ter inúmeras definições, né? Mas são eles, tá? Vale lembrar isso para a gente também não se colocar no altar e se achar, né, a última bolacha do pacote. Não, nós estamos ali para oferecer a melhor estratégia, mas os protagonistas são eles. Vamos lá para a nossa coleta de dados, já passei aqui minha mensagem, né? Vamos para a coleta de dados, que é o que a gente precisa entender para a gente fazer uma investigação clínica, até mesmo antes de avaliar aquela dupla, né? A gente precisa colher algumas informações. Que informações são essas? Né? O histórico, a gestação, parto e aborto, certo? Isso pode influenciar na amamentação, se essa gestação é espontânea, né? Se foi uma gestação, uma fertilização, certo? Algo que a gente precisou induzir, tá? Então, é importante entender isso, porque se foi uma fertilização, né? Se foi uma gestação que foi induzida, a gente pode ter falha nesse processo, né? Processos, né, hormonais, isso pode repercutir na amamentação. Se como foi a gestação, se teve alguma intercorrência, como é que foi o parto, se teve alguma intercorrência. Qual a idade gestacional, né? Esse bebê nasceu, se é prematuro, se é a termo, se é pós-termo, né? Voltando aqui para o parto, se foi um parto vaginal, se foi uma cesariana, se utilizou algum instrumento, fórceps, vácuo extrator, tudo isso repercute na amamentação. Qual foi o ápiga do bebê, né? Se foi mais alto, se foi mais baixo, o bebê teve, né, algo que venha chamar atenção para a gente no seu desenvolvimento durante o processo da amamentação. Se teve a Golden Hour, né, aquela hora de ouro, se o bebê foi colocado pele a pele, junto da mãe, né, se teve a oportunidade de mamar na primeira hora de vida, isso é importante. A gente já tem estudo que fala, né, que quando essa hora de ouro é promovida, certo? A gente consegue ter mais benefícios da amamentação a longo prazo, certo? Então é importante entender se houve a Golden Hour, a hora de ouro. Os dados antropométricos do bebê, né? Peso, estatura, certo? Para a gente ver se é um bebê pig, se é um bebê gig, tá? Então é importante que a gente entenda quais são os profissionais que acompanharam essa família. Para que saber? Não precisa saber dos profissionais, porque eles serão a tua rede de apoio também, enquanto profissional. Você vai discutir o caso com o pediatra, você vai discutir o caso com o obstetra, né? Eles vão te ajudar na condução desse caso, né? Eu digo que você não reina sozinho na condução de um processo de amamentação. É um trabalho que é em equipe, que é transdisciplinar, certo? Então, cada profissional contribui com sua expertise para aquela situação. Então, é importante que a gente mantenha essa rede de contato com os profissionais que acompanharam essa família. Nós vamos ouvir as queixas, certo? Por que essa família te chamou aqui? Qual é a queixa, certo? O que é que ela deseja? Qual é o objetivo com a tua consultoria? A gente vai validar essas queixas, certo? Vamos investigar o uso de medicamentos. Os medicamentos, eles podem repercutir na produção de leite, no estado do bebê ou no estado da pessoa que amamenta, né? História prévia da amamentação, então se ela já é o segundo filho, se ela já conseguiu amamentar, quais foram as dificuldades, certo? Quanto tempo de amamentação, então entender tudo isso também é importante. E quais são as suas expectativas com a amamentação? Deseja uma amamentação exclusiva, deseja uma amamentação complementar, sabe, não, o que der tá bom, só quero que resolva essa dor, certo? Então a gente precisa entender quais as expectativas daquela família. Tudo isso acontece numa conversa. No meu atendimento, né, se eu chego na casa do paciente, né, o bebê tá dormindo, tá tranquilo, chama a mãe em outro lugar, tá? Chama a família, a rede de apoio em outro lugar, vamos ouvir, certo? Vamos entender, antes mesmo de mexer com aquela duplinha, de ver a prática da amamentação, tá? Vamos acolher tudo, tá? Usar do aconselhamento, né?
para poder ter essa conversa, para ter essa confiança na relação. Imagina você chegar na casa da mãe, tira aqui a roupa, pega no peito. Não faz sentido isso. Eu estou entrando numa intimidade, certo? Então, eu preciso ser empática, eu preciso ter, inclusive, na minha cabeça, estruturado o passo a passo desse atendimento para que essa família tenha confiança em mim. Porque às vezes eu vou falar, né, algumas coisas e vou tomar algumas atitudes que ela precisa confiar em mim para poder ela replicar, para poder entender o objetivo dessas ações, certo? Então a gente precisa gerar essa confiança acontece, na verdade, desde o primeiro contato. Isso é tema lá do nosso One Business, desde a conversa do WhatsApp, de quando ela vai fechar esse atendimento, ela precisa dessa confiança, certo? Para que esse fechamento aconteça. E aí, como eu falei ontem também, né, os grupos de encontro, grupo de gestante, né, encontros que você aparece, palestra, etc., vai começando a fomentar, né, a solidificar essa confiança no seu trabalho, para que você chegue lá na casa dela, ela não sinta vergonha, ela não sinta medo de falar que deu chupeta, que deu uma madeira, certo? Então é importante que a gente gere essa confiança para que o atendimento flua da melhor forma possível, tá? Então, a gente já fez essa primeira coleta de dados. Agora a gente vai para dividir aqui as duplas, né? Vamos pensar na pessoa que amamenta, tá? Vamos entender um pouquinho quem é ela, né? Como é que ela está, como é que é a situação clínica e física dela, certo? Para ver como a gente pode contribuir, ou se tem algo que chame a atenção, certo? Para o problema da amamentação. Então, vamos avaliar se tem cirurgias mamárias, cirurgias cardíacas ou cirurgia bariátrica. Por que, Sabrina, se eu vou falar de amamentação, o que é que tem a ver cirurgia cardíaca? Gente, onde é que está o corte da cirurgia cardíaca? Vamos lá voltar para a anatomia. O corte é no tórax, né? Na região onde aquela mama está se desenvolvendo, onde passam os nervos que nervam aquela mama, certo? Onde passam os vasos que irrigam aquela mama. Eu preciso ter uma estrutura perfeita, né? Em perfeito funcionamento para a amamentação fluir. Então, eu preciso saber, além da cirurgia mamária, cirurgia cardíaca, sabe, né? Cirurgia bariátrica. O que é que tem a ver? Cirurgia bariátrica hoje é feita por vídeo, certo? São furinhos, não tem grandes cortes. O que é que tem a ver? Gente, cirurgia bariátrica vai repercutir em quê? Em absorção de nutrientes, né, na alimentação adequada, que é importante para a produção de leite. Você precisa, agora para aqui, você precisa entender que em um tópico, eu já fugi do básico, né? Daquele basicão ali que você aprendeu sobre a amamentação na faculdade, ou nesses cursos aí que são gratuitos, ou enfim, o curso que você estudou em cartilhas, né? Eu tô fugindo do básico, gente. A gente precisa ter essa visão clínica, certo? Eu tô te dando essa orientação aqui de forma gratuita, por quê? Porque eu não quero você, aquela consultora de amamentação basicona, certo? Eu quero aquela que você tem uma investigação que pode chegar nela, né, naquela dupla, o que pode repercutir, o que eu posso melhorar, certo? Então, esse olhar treinado faz muita diferença, tá? Então, temos aqui as cirurgias. O uso de anticoncepcional, sim, né? Quando o anticoncepcional é introduzido, principalmente antes das semanas, certo? Isso pode repercutir uma baixa produção de leite, né? Desorganiza aquele segmento hormonal, aquele movimento dos hormônios ali para a produção de leite. A nutrição, né? Se é uma pessoa que se alimenta adequadamente, ou se tem alguma restrição alimentar, se tem uma dieta vegana, vegetariana, onde a gente também tem uma diminuição aí de nutrientes, também é importante investigar, indicar um acompanhamento nutricional para a suplementação. Se houve alguma complicação no parto, Sabrina, mas pariu, tá tudo ok, nasceu. Tá, mas se você teve uma hemorragia importante, sabia que essa hemorragia importante pode gerar um infarto na hipófise, que é o hormônio que libera a ocitocina e a prolactina, ou que é a glândula que libera a ocitocina e prolactina, que são responsáveis pela produção e injeção de leite. O sangramento do parto vai repercutir na produção de leite. Não tem nada a ver com o peito, né? Mas pode repercutir diretamente na produção de leite, certo? É importante compreender. Diabetes, hipertensão também são patologias que podem repercutir na produção de leite, principalmente diabetes, naquela disputa pela insulina, que é importante para a glândula mamária, certo? Sangramento vaginal, como falei, síndrome de ovários policísticos, distúrbios hormonais, história prévia de câncer de mama, tratamentos para a infertilidade, como eu falei anteriormente, hipo ou hipertiroidismo também repercutem nesses distúrbios hormonais, repercutem na produção de leite. É importante, sim, entender. Nos nossos cursos, tanto na pós quanto no AmaPro, a gente aprofunda cada patologia para que você consiga compreender, né? Consiga, inclusive, explicar para a família. Porque às vezes tem diabetes, a diabetes pode repercutir na amamentação, mas como? Mas por quê? Né? Por quê? Você sabe isso por quê?
entendeu? Então a gente precisa estudar, a gente precisa aprofundar. Aqui trago algumas informações importantes para investigar aí a pessoa que amamenta. O que mais que a gente vai investigar agora no seu dia a dia? O uso de álcool, cigarro, nicotina, né, no caso aquela vasoconstrição, ela pode repercutir numa baixa produção de leite, além, né, de passar para o bebê todas essas toxinas, álcool, a mesma coisa, uma nova gestação, então às vezes ela está amamentando o bebê mais velho e aí o bebê está rejeitando a mama, deixa que ela está grávida, né? E quando ela está grávida, a produção de leite ela muda e ela volta para situação de colostro, então diminui, né, já se preparando para o novo bebê. Histórias de abuso sexual, gente, a gente precisa entender o passado, não só físico, mas mental dessa pessoa, certo? Quem sofre abuso sexual tem pavor de alguém tocando em você. Imagina um bebê sugando no seu peito, né? Então imagina como a gente tem que ter esse olhar empático, certo? Uso de conchas ou absorventes mamários que podem repercutir em patologias mamárias, febre nas últimas 24 horas, né, junto com queixa de dor e hiperemia na mama, pode suspeitar de uma mastite, uso de pomadas, uso de bomba tira-leite, que pode gerar traumas, suspeita de uma baixa produção, avaliação do mamilo, é um mamilo que é mais favorável, que é menos favorável, é mais pontudinho ou é invertido, certo? Avaliação dessa mama, se está túrgida, engurgitada, uma mama que está mais flácida, uma mama que é mais caída, uma mama que é mais tuberosa, né, que pode suspeitar aí de uma hipoplasia mamária, certo? Busca por lesões e outros sintomas mamários. Tá vendo quanta coisa você precisa investigar, né, num processo da amamentação? E eu tô te dando aqui o passo a passo, o detalhamento. Espero eu que você esteja batendo print sobre isso, certo? Para você entender como deve e fazer uma investigação durante um atendimento de consultoria e amamentação. Vamos dar um passo adiante? Vamos investigar agora a outra peça, né, dessa chave fechadura, certo? O bebê. Vamos investigar esse bebê, né? Peso, PIG, GIG, IAG, né? Se ele é prematuro. E aí, quando a gente pensa na prematuridade, a gente entende que o bebê tem os seus marcos de desenvolvimento, né? Tem os reflexos que ele precisa alcançar, sucção, busca para fazer uma pega correta, deglutição. Se é um bebê que é um prematuro extremo, ele não vai ter esses reflexos desenvolvidos. Ele não vai conseguir ir direto ao seio. A gente precisa dar tempo ao tempo, certo? A gente pode precisar suplementar essa mamãe. Tá? Então é importante investigar problemas cardíacos ou respiratórios, entender que a amamentação é algo que é dinâmico, que requer várias funções desse corpo. Então, diante de bebê cardíaco, um bebê que tem problemas respiratórios, ele pode não ter condições de manter uma mamada direto ao seio, né? Estridores, laringomalácia, um bebê que é hipertônico ou hipotônico, certo? A gente precisa investigar essa tonicidade muscular, porque isso repercute no processo da amamentação. Bebê com torcicolo congênito, certo? Então, bebê que nasceu vai precisar de um encaminhamento para osteopata, né, para fazer toda essa liberação muscular, tá certo? Para favorecer a amamentação. Bebês com torcicolo congênito, às vezes ele prefere mamar de um lado e não do outro, porque desse lado dói, desse lado ele está mais confortável, certo? Retrognatismo, né, esse queixinho mais para trás, né, que pode ser fisiológico ou patológico, certo? Então, quando ele é mais acentuado, pode dificultar aquela pega na mama mais profunda, tá? Então, a gente precisa ter posições, manejos para favorecer essa amamentação. Bebês com fendas labiais, palatinas, né, que podem até inviabilizar o processo da amamentação. Freno no lingual ou labial, certo? Também precisa ser avaliado. Mobilidade da língua, né, principalmente, tem uma função muito importante, né, na amamentação. Então, é importante que a gente compreenda e saiba avaliar, certo? Avaliar o processo da sucção, avaliar a icterícia, que é um sinal muito sugestivo de que esse bebê não está mamando bem, certo? Sinal de baixa ingesta, na grande maioria das vezes. Então, tudo isso precisa ser investigado. Como é que eu vou avaliar a icterícia? Eu tiro a roupinha desse bebê todinho, né? Eu vou avaliar esse bebê da cabeça aos pés, céfalo, podal, tá certo? Então, a gente precisa investigar também o bebê, reflexos, posição, né? Como é que essa boquinha fica em repouso, fechada, aberta, flácida, certo? Tudo isso é importante e tudo isso você será capaz de avaliar, né? Ter esse olhar aí clínico para poder avaliar qualquer disfunção nessa criança que pode repercutir no processo da amamentação. Voltando aqui para o bebê, né? Fezes e urina importam, né? Se eu digo assim, tudo que entra sai, né? Então, se ele está mamando de forma adequada, a gente vai ter aí volumes, né, adequados de diurese, de urina, né? Fezes com aquela transição, aquela fezes que começa escura, mas dentro da primeira semana já sofreu a transição, já está amarelinha, certo? É importante avaliar tudo isso.
reflexos motores globais, uso de alguns dispositivos, se o peito é mamadeira, pode repercutir na amamentação, porque a postura do bebê vai diferente para o peito, uso de complementos, exposição à fórmula infantil, histórico de hipoglicemia, ganho de peso inadequado, sinais de desidratação, como é que está esse coto umbilical, está secando, cicatrizando bem, ou tem algum sinal flogístico de inflamação, isso repercute no contexto geral do bebê, na situação clínica do bebê de forma geral, certo? Vacinas, se tem algum desconforto respiratório, tudo isso é avaliado quando a gente olha esse bebê. Sabrina, tudo isso? Sim. Deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês. Teve um atendimento, né, que na verdade nem fui eu, foi uma pessoa da minha equipe, foi a Odete. Ela foi fazer um atendimento, ela olhou para essa criança, né, no processo de investigação, e ela viu o bebê ofegante, deitada no berço, tirou a roupinha e viu esse bebê ofegante, né, com aquela tiragem intercostal, entrando mesmo, né, nas costelinhas, com aquela respiração, e o bebê desorganizado, certo? Uma bebê, inclusive ela é pública, né, a gente já trouxe esse relato no nosso Instagram e em alguns eventos, inclusive a Clarinha participou, certo? E ela achou estranho. E antes mesmo de colocar aquela bebê no peito, ela pediu permissão aos pais, perguntou se poderia fazer um pequeno vídeo para mandar para mim, mandou para mim, eu mandei, né, para o meu esposo, que é pediatra, porque ela estava achando estranha aquela criança. Quando eu mandou para mim, disse, Odete, realmente está estranho, vou só conferir com o Felipe. Mandei para o Felipe, que era meu esposo, certo? Eu disse, essa criança precisa ir para a emergência urgente. Não siga nem seu atendimento, Odete. Vá para a emergência com essa criança. Chegou lá, a criança tinha um problema cardíaco que precisava de uma cirurgia imediata. Foi operada e hoje, graças a Deus, né, cresce muito bem, com saúde, com todos os cuidados que precisa, obviamente, mas com saúde desenvolvida. Então, entenda o seu papel. Você não pode chegar na casa de um paciente para olhar só peito e boca. Você precisa olhar essa família, olhar clinicamente, né, todo esse contexto que está envolvido, certo? Principalmente mãe e bebê, obviamente, certo? Para ter esse olhar criterioso. Já tive situações em que o bebê estava com icterícia tão severa que foi a mesma coisa. Precisou primeiro ir para o hospital, certo? A amamentação ali ia ajudar, mas não ia resolver o problema naquele momento. O bebê passou por uma exosanguíneo transfusão, ele estava com níveis altíssimos de icterícia, né? Podendo evoluir para danos cerebrais, tá certo? Então é importante que a gente entenda como funciona todo o processo, o desenvolvimento normal do bebê, o que é esperado, para saber quando algo foge, certo? Então, fica a dica, né? Você tem uma super responsabilidade aí quando chega na casa das famílias, certo? E eu tô aqui para ensinar, tá? Tudo isso você é capaz de aprender de forma tranquila, de forma prática, aliando teoria e prática, certo? Mas tendo responsabilidade nos seus atendimentos. E aqui, ó, trazendo imagens de fezes, né? O que, é que a gente espera no primeiro dia? Mecônio, grosso, preto, liguento, certo? Isso é normal para o primeiro dia. O bebê precisa eliminar pelo menos uma fralda de mecônio, certo? No primeiro dia de nascimento. Ao passo que esse bebê vai mamando, né? A produção de leite aumenta, a capacidade gástrica aumenta, a amamentação vai engrenando, essas fezes vão passando por transições. Até que ao final da primeira semana vai ficando marronzado, esverdeado, até que ao final da primeira semana ele fica assim, amarelo, gromoso. Aí você vai chegar para a família e vai dizer, o cocô tá assim, amarelinho, parece uma mostarda, um doce de leite. A família já olha assim, né? A gente faz aquela brincadeira, mas é importante a gente entender, porque essas são as fezes esperadas depois de uma semana de vida. Isso é um sinal de boa ingesta, certo? São fezes líquidas ou parosas, certo? Com esses gruminhos, tá? E bem amarelinho. É um sinal de boa ingesta aí de leite, que o bebê está mamando bem, que tudo está indo bem, certo? Vamos investigar a mamada. Agora a gente juntou o bebê e a pessoa que amamenta, certo? E a gente vai ter uma pega, né? Vai juntar esses dois. Então a gente vai avaliar se a pega está adequada, se o bebê mantém essa pega firme no seio, como é que está a postura do bebê, como é que está esse ambiente, o alinhamento da criança, se o bebê faz deglutições audíveis, eu consigo ouvir o gole. Hum, hum, hum. Entendeu? Então eu consigo ouvir o gole desse bebê. Eu não posso ouvir assim, ó, o estalido, né? O barulho que não é comum, não é esperado, certo? O barulho que a gente vai ouvir é barulho de gole, não barulho de estalidos. Se o bebê recusa aquela mama, se existe dor durante aquela mamada, e é importante diferenciar a dor daquela dificuldade, né? Aquela sensibilidade que a gente tem nos primeiros dias, né? Então o bebê pega a mãe e sente aquela dor que se contorce, mas depois vai passando.
o que a gente brinca de dor dos 30 segundos, vai passando, certo? Se essa dor passa, se ela não persiste durante a amamentação, está comum, está normal, é natural essa sensibilidade no início da mamada, mas dura pouquinho tempo, 30 segundos, certo? Se é uma dor persistente, precisa ser investigada, tá? Se o bebê tosse ou engasga durante a mamada, é o sinal de um alto fluxo, certo? Ou se o bebê não está conseguindo organizar essa sucção, deglutição e respiração. Né? Se o bebê tem fase de desconforto, se o bebê está amamentando em livre demanda, ou se a mãe está controlando de 3 em 3 horas aquela mamada. Se há alguma alternância das mamas, ou ela oferece só o peito, certo? Então também é importante avaliar se está oferecendo as duas mamas ou uma só. E se o bebê dá sinais de saciedade. Então são pontos importantes para uma investigação da mamada de forma efetiva, de forma favorável. E agora a gente vai ver o vídeo, certo? O vídeo que está nas redes sociais, que viralizou, mas é um conteúdo que é muito importante. Quando a gente pensa em pega e posição, né, e o que a gente vê muitas vezes aí, né, nos cursos básicos, é, o bebê ele tem que fazer a boca de peixinho, abre o bocão e vira o lado para um lado para o outro, ó, tá falando aqui, tem que virar esse lado, ficar bem acoplado a mama, super virado, para saber se o bebê está mamando bem. Gente, boca de peixinho não é sinônimo de amamentação efetiva, certo? E nem é obrigação, o bebê não precisa obrigatoriamente ficar com a boca virada, né? Ele pode ficar com o lábio neutro, certo? Durante o processo da amamentação, tá? Então, ele pode acoplar na mama com o lábio neutro, encostou na mama, consegue fazer o vácuo e sugar, não necessariamente virar esse lábio, tá? E esse é um passo que a gente precisa investigar. Lembra que eu olhei aqui o posicionamento, o queixinho tocando a mama, o nariz livre, as sucções, né, constantes, a deglutição. Então, olhar para o pescoço deglutindo também é importante. Então, vamos olhar esse vídeo que tem um tomzinho de brincadeira, mas que é importante para a gente compreender. Ainda acredita que a boca de peixinho é garantia de uma pega correta? Não mais. A recomendação atual é posição neutra. Dessa forma, eles não precisam ficar todo para fora, todo invertido como a boca de peixinho, mas também não podem ficar invertidos. Não pode ficar fechado desse jeito. É importante que eles fiquem neutros, acoplados na mama. Mas e agora que o boca de peixinho foi para o espaço? Como saber se o meu bebê está fazendo a pega correta? É só fazer esse checklist, queixo tocando a mama, nariz livre, o lábio neutro ou para fora, certo? Abocanhando aí boa parte da areola, fazendo o SDR, suga, engole e respira, sem dor e sem estalos. Ao final da mamada, o mamilo deve sair redondinho, sem estar amassado. E você deve sentir a tua mama mais leve. E se a áudio te ajudar, basta clicar no link da bio. Isso aqui é uma propaganda, obviamente, certo? Mas o conteúdo é um conteúdo super importante que você precisa entender, que você precisa dominar e ter segurança, porque as famílias elas vão chegar, tá mamando lindo, olha a boca de peixinho, olha como faz barulho, mamando, ama sugar. Barulho, a entrada de ar, não tá vedando bem, certo? Então é importante que você compreenda tudo isso e explique para as famílias todos esses detalhes, certo? Para que ela consiga compreender como acontece uma mamada correta. Aqui eu coloco, né, falo mais um pouquinho sobre a investigação da mamada, tá? De itens que podem interferir nesse processo, né? O uso de bico de silicone, uso de sonda de relactação pode interferir, né, beneficamente ou negativamente, certo? Se o bebê tem mamadas pouco frequentes, né, se tem uma duração restrita da mamada, aquela mamada curtinha, se no final o mamilo ele sai pálido, né, o mamilo não tá coradinho, tá pálido, amassado, sem cor, certo? Se eu tenho mamadas longas, aquela mãe tá cansada, meu Deus do céu, tira o bebê do peito, ele já quer mamar de novo, tira o bebê do peito, ele já quer mamar de novo, é sinal de uma mamada que não tá afetiva, certo? Um bebê muito irritado, um bebê muito sonolento, que não dá sinais de saciedade, são sinais de alerta para um ajuste nesse processo da amamentação. Tá? Então, trago aqui alguns sinais de alerta, bate o print também. São as principais causas, os principais motivos que você é chamado para a casa das famílias, certo? São esses aqui, tá? Bebê irritado, muito sonolento, não tá ganhando peso, sem sinal de saciedade, né? Dor, palidez nas mamas, certo? Então, é importante que a gente entenda tudo isso para chegar preparada no seu atendimento. Agora aqui eu vou trazer uma técnica, certo? Que batizamos como técnica do encaixe, certo?
como você agora, que já está participando do dia 2 do PMC, né, que já está super antenada, super, né, atualizada em relação às orientações de amamentação, vai ensinar uma pega para uma família, certo? Então, a gente vai pensar na técnica do encaixe. Presta atenção aqui nesse encaixe, como acontece. Eu vou encaixar a boca do bebê no mamilo, certo? É isso que eu vou encaixar. Mas eu preciso focar em 2 pontos essenciais. Essa mão, certo? Essa mão que vai para a cabecinha do bebê, olha onde ela está localizada, na região da nuca, certo? Direcionando essa criança. E a outra mão, a mão do lado da mama que vai ser oferecida, certo? Vai segurar a mão, com a mãozinha em formato de C, juntando essa areola, fazendo um xizinho para que o bebê consiga abocanhar. Certo? Aqui está o segredo para conseguir fazer uma pega correta. Vou dar o play para vocês. Tá ajudando a gente. Estimulei a busca, a boca, o bebê fazer esse encaixe. Sentiu que o bebê está sugando, solta as mãozinhas e vai para a posição tradicional, deixando o nariz livre, posiciona, queixinho tocando a mama, o bebê alinhado ao corpo da mãe, certo? Corpo barriga para barriga, tá? Então é importante o pescoço mexendo. Então aqui é a deglução, certo? Então olha só como a gente consegue observar. Mal dá para ver os lábios, porque tá bem acoplado na mama, a gente não consegue ver, a gente vê o pescocinho mexendo. Essas pausas de recém-nascido são pausas normais, certo? Você tá cutucando o tempo todo, ele dá pausas, depois ele volta para mamar, tá? Então é importante que a gente tenha essa noção. Ao passo que o bebê vai crescendo, ele vai mamando de forma mais ativa, mais vigorosa, mais efetiva, tá? Mas pontos importantes aqui, ó. Nariz completamente livre, não é aquele bebê que fica com a cara enfiada na mama, certo? Então, nariz completamente livre e o queixinho tocando a mama, tá? São pontos importantes que você precisa atentar. Vamos lá para mais um vídeo para fixar esse olho. Eu quero que as consultoras, as futuras consultoras de amamentação, bem treinadinhas. Ó, vamos lá aqui, revisando aqui mais a pega e o posicionamento. Faz muita diferença. Aqui, inclusive, tem um item adicional, que é a almofada de amamentação, que eu acho válido, né? É um apoio, traz mais conforto para a pessoa que está amamentando. O bebê fica muito melhor apoiado, certo? Então, para mim, eu considero um investimento que vale a pena, tá? Então, vamos lá entender. Um bebê mão na mama. Então, essa dica ela é essencial. Mão no bebê, mão na mama. Essa mão tá todo harmonizado, olha os pés apoiados, pés apoiados, tudo alinhado, essa criança se encontra nesse momento. Então, ela deu um apoio aqui na cabeça dele, poderia estar segurando aqui na orelha, no pescoço. A outra mão, ela segurou a mama fazendo uma pinça em C, em mão de bailarina. Você vê que a mão dela tá aqui, ó, em bailarina, não é a mão de tesoura, e sim a mão de bailarina, onde ela sentiu um eterno conforto. O bebê tá aqui, ó. E a gente consegue visualizar, né? É comum essa postura do bebê, certo? Essa mãozinha mais rígida. A gente aprofunda, obviamente, mais essa questão lá nos nossos cursos de capacitação, certo? Mas aqui você já tem uma boa noção de como posicionar essa criança, né, durante o processo da amamentação. Isso vai aliviar a dor, isso vai promover uma amamentação mais efetiva, isso vai evitar lesões, certo? Só esse pequeno detalhe. Mão do bebê, mão na mama. Mão no bebê, mão na mama. Preste atenção qual é a mão que vai no bebê. A mão que vai oposta à mama, certo? A mão que está do lado da mama vai aqui, ó, segurando com a mãozinha em C. Agora vamos prestar atenção no bebê mamando. Vou dar pause aqui. Ops, perdão. Certo? Vou dar o play nele. Observe. Queixo tocando a mama? Sim. Nariz livre? Sim. Agora vamos observar o pescocinho do bebê. Olha sucção rápida. Yeah. Sucçãozinha rápida, superficial. Um bebê que não tem tanto interesse para essa mama, né? Ó. Mal treina esse pescocinho, né? Um pescocinho com sucção super rápida, superficial. Vou colocar aqui de novo. Oh, that too. Olha de novo, são 3 lá do nosso curso. Tá? Então, quando a gente estuda sobre sucção nutritiva, eu quero que você comece a treinar e se olhar para saber que, tá pegando o peito, olha, pega como tá bonita, tá. Mas não tá sugando, certo? Não tá deglutindo, não tá tendo transferência de leite. Olha a diferença agora para essa mamada aqui. Olha o pescoço. Olha a deglutição. Olha a diferença.
né? Um gole amplo, tá certo? O queixo está tocando a mama, tá. O nariz está livre, tá. O bebê está pertinho da mama, tá. Do mesmo jeito que ela fez, certo? Mas ele consegue fazer um esforço então, o bebê está Yes, for ativo sure. no processo da mamada, tá? É muito evidente quando a gente começa, né, a I didn't think I'd be able to get her on this side, a actually. amamentação está sendo efetiva, certo? Para respirar normal. Já o bebê volta de novo, tá? Voltou, tá bom? Okay. Não precisa de agonia, a gente só precisa promover aí essa pega efetiva, certo? Para que a amamentação consiga fluir. Ficou claro? Deu para treinar bem esse olhinho? Deu para compreender aí a diferença de uma pega adequada, de uma pega que não está adequada, que está só na ponta do mamilo, de uma sucção nutritiva, de uma sucção não nutritiva, né? Agora você já vai fazer diferente seus atendimentos, né? No local onde você tem a oportunidade de ver uma mamada. Você já vai olhar de forma diferente, você já vai posicionar esse bebê de forma diferente, você já vai trazer uma dica diferente para a família que você está trazendo. Essa dica pode trazer lá nas redes sociais também. Traz essa dica nas redes sociais, certo? Filma, né? Pede permissão, filma alguma dica, ou faz com um boneco e uma mama, certo? Mas traz essa orientação, você vai trazer tanto benefício para tanta gente que você não tem noção, certo? Então, fico muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês. Bora lá dar segmento. O que é importante entender? O que é que a gente aprendeu com isso tudo? Que a gente precisa olhar de forma integral para os nossos clientes. Eu não vou olhar somente para a boca e peito. Muito menos se a boca está de peixinho, certo? A boca de peixinho é um detalhe que pode ou não estar presente no processo da amamentação, né? Mas eu preciso avaliar o contexto por completo. Na verdade, desde antes que essa pessoa pensou em engravidar, né? Quais os problemas ela tinha, quais as patologias ela tinha antes. Foi uma gestação espontânea, não foi? Né? Quais são os anseios, quais são as expectativas? Por que ela te chamou aqui? Né? Por que ela te chamou nesse atendimento? O que é que ela quer contigo aqui? Então, a gente precisa desse olhar integral para toda a situação, para que a gente obtenha um êxito no final do nosso atendimento, certo? Porque a gente tem o sucesso, que tem inúmeras definições. Para mim, é a família satisfeita, certo? Sucesso para mim é ter uma família satisfeita com o meu atendimento, independente se está numa alimentação exclusiva, se há necessidade de complemento. Isso, para mim, é sinônimo de sucesso, certo? Então, lembrar que a gente precisa olhar de forma integral para o paciente. A gente precisa também ir além. Às vezes a gente chega lá, né, e essa família está agoniada, não sabe trocar uma fralda, isso é um tormento. Então, é importante que a gente capacite, né, traga essa orientação desse passo a passo, que é o passo a passo mesmo, né? É diferente do amor. O amor a gente não capacita ninguém a amar, certo? Mas o cuidar, né, apesar de ser instintivo, tem técnica, né? A amamentação tem técnica, o trocar fralda tem técnica, o dar o banho tem técnica, certo? Então, cabe a nós, enquanto profissional, certo, também trazer essas técnicas que vão ajudar, que vão facilitar a vida das famílias. Então, por muitas vezes, né, os pais, eles estão perdidos numa rotina exaustiva, não sabem se o bebê está mamando, não sabem o que é o motivo daquele choro, né? Isso pode prejudicar a amamentação também, certo? Então, quando a gente consegue trazer, falar sobre a esterogestação, falar de posições que acalmam o bebê, essa posição aqui da imagem é uma posição maravilhosa, certo? Para acalmar o chiado, o ruído, tranquilizar uma troca de fralda, tranquilizar um banho, tudo isso faz a diferença. E você, que é uma consultora que vai ser formada pela AMA, né, uma consultora completa, de que é padrão AMA, tá certo? Aqui é todo mundo consultora padrão AMA, se não for, vai ser. Você vai além da consultoria e amamentação. Você vai ensinar primeiros cuidados, você vai ensinar a rotina daquela família, né? Vai falar um pouco sobre sono, vai organizar, certo? Aquela dinâmica familiar, por muitas vezes está agoniada, tá? Você vai chegar lá para trazer paz, segurança, tranquilidade, né? Para aquela família, certo? Então, fique sempre pensando nisso. E aí, o que eu quero te dizer? Você não precisa saber tudo, eu não sei de tudo. Eu não sei, todo dia tem uma informação diferente, todo dia tem um estudo diferente. Posso pegar caso clínico que eu nunca vi na vida, certo? Eu sempre digo a consultoria e a amamentação uma caixinha de surpresas. A gente não sabe o que a gente vai encontrar na casa daquela família. Ela simplesmente entra em contato com a gente, fala que está com dificuldade, fecha o serviço e a gente chega. Quando a gente chega, a gente não sabe, certo? Mas a gente, em cada atendimento, aprende mais um pouco. É importante ter a humildade em algumas situações para fazer um encaminhamento, né? Para pedir mais um tempo, para voltar lá
em um outro momento para estudar mais, certo? Isso em toda profissão, né? Em toda profissão a gente precisa ter essa humildade, certo? Mas a gente precisa se dedicar, estudar cada vez mais, montar o raciocínio lá do começo da aula, bora lá, 48 minutos. A gente começou essa aula falando sobre raciocínio. E o que é que eu falei? É importante a gente estudar para ter um mapa na nossa cabeça. Poxa, no engurgitamento eu falo isso, numa lesão eu faço isso, no bebê que está fazendo estalido eu faço isso, certo? Então eu preciso ter esse mapa na minha cabeça. Isso depende de mim, da minha dedicação, certo? Para que você tenha as ferramentas necessárias. Eu falo ferramenta é o ajuste, é o manejo. Não necessariamente precisa ser um utensílio, certo? Algo que vai demandar custo, investimento, certo? Mas que você tenha a ferramenta necessária para promover aí, né, o êxito na tua consulta, na consultoria e amamentação, certo? Então é importante. E é isso que você precisa entender. Você não vai deter todos os conhecimentos. Não, inclusive, não espere deter todos os conhecimentos para começar a atender. Você vai estudar, você vai se dedicar, mas comece a atender. Porque a partir do momento que você vai atendendo, que as dúvidas vão aparecendo, te motiva a estudar cada vez mais, tá certo? Então é importante, sim, que a gente tenha essa iniciativa também de começar os nossos atendimentos. E aí, com muito orgulho, quem é aluna AmaPro, se vocês estiverem aqui, por favor, coloque nos comentários, minhas alunas queridas, o AmaPro ele tem esse diferencial, porque a gente, eu e a Mari, quando a gente começou, né, os cursos eram cursos assim, dava teoria e beijo, tchau, né, vá praticar. E a gente tinha muita necessidade de discutir o caso, né? Poxa, será que eu conduzi certo? Será que eu pensei da forma correta? Né? Então, é importante esse senso de comunidade, estar junto com outros profissionais que às vezes estão passando pelas mesmas dificuldades da gente ou que já passaram e pode contribuir para que eu acelere mais, né? Isso faz a diferença. E isso também está lá no AmaPro, certo? No AmaPro a gente tem encontro toda semana. Esses rostinhos se encontram toda semana. Às vezes uma está dirigindo, às vezes uma está, né, no plantão, no serviço, abre a câmera, bota o fone e está lá ouvindo, ou contribuindo, ou trazendo a sua dúvida, né, para que eu possa ajudar, certo? Então, essa comunidade, ela faz muita diferença. E quem é aluno do AmaPro, da pós ou da mentoria, tem acesso a esse momento, esse encontro semanal ao vivo, para tirar suas dúvidas e ter o seu acompanhamento. Eu fico muito feliz, eu tenho muito orgulho de falar disso para vocês, certo? E aqui eu vou trazer uma aluna nossa que é nutricionista, a Bianquinha, linda ela, né? Tão novinha, mas já terminou a sua consultoria em amamentação, ou terminou o seu curso de formação em nutrição, abriu o consultório e queria prestar, mas quando ela procurou a gente, disse, Sabrina, eu quero prestar uma melhor assistência para as famílias, né? Elas chegam, às vezes, numa fase, eu acompanho gestantes, eu falo, né, sobre a nutrição da gestante, faz todo o plano alimentar. Mas quando ela tem bebê, que ela volta com o bebê no colo, às vezes ela está com dificuldade na amamentação. Eu queria ter essa capacidade de orientar, né, de trazer também esse diferencial na minha consulta. Então, se você é nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, e quer dar esse up também, né, no seu serviço, não quero viver da consultoria, quero manter o meu consultório, mas eu quero prestar esse serviço a mais, o AmaPro também é para você, né? A nossa formação também é para você, certo? E é importante porque ela traz aqui, né, um curso online, a experiência de um curso online, para você entender a qualidade do que a gente está, né, promovendo. Oi, eu sou Bianca Vasconcelos, eu sou nutricionista materno-infantil. As aulas são maravilhosas, agora eu me sinto muito mais segura, eu faço o atendimento muito mais completo. Onde eu saio do atendimento, eu sinto que eu realmente ajudei aquela família, eu realmente atendi a necessidade da família. Além disso, né, a gente aprende muito sobre gestão mesmo, como a gente se lançar nesse mundo, coisas que a gente não vê na faculdade. Elas trazem vídeos reais que tá amamentando, elas ensinam tudo. Os vídeos delas, trazendo a prática mesmo, são sensacionais. Então, em nenhum momento eu me arrependi pensando, eu deveria estar fazendo um curso presencial. Em nenhum momento. Então, a sensação é de que a Sabrina e a Mariana, elas estão realmente segurando nas nossas mãos e elas querem nos levar a ser o melhor que nós podemos ser. E é isso mesmo, viu? Essa é a ideia, né? Quando a gente está aqui, quando a gente se doa, eu quero que vocês sejam as melhores consultoras de amamentação, né? Ter orgulho de dizer, sou formada pela AMA, né? Eu tenho essa capacitação, eu consigo, né, ter essa visão de aprender e praticar, né? De tirar minhas dúvidas, eu tenho esse suporte das meninas, eu me mantenho sempre atualizada. Esse é o nosso senso de comunidade, né? Já são mais de 4.000 profissionais formados, né? Seja no curso AmaPro, seja na pós-graduação, seja na mentoria. Seja presente, né, no nosso evento presencial, que é o CIAMA, certo? O nosso Congresso Internacional de Amamentação. Então, isso muito orgulha, né? Estar presente faz muita diferença, gente. A gente vê um boneco e vê um bebê reagindo, né?
Então, é importante ter essa compreensão, certo? E é sobre isso que eu te fazer refletir hoje, né? Como fazer a diferença. Talvez você até já tenha todo esse conteúdo, né? Já tenha ouvido falar de tudo que a gente conversou hoje, mas você não sabe como botar em prática. Porque às vezes você viu uma imagem no livro, você viu uma orientação com um boneco, mas sabe como é que esse bebê vai reagir? Como é que eu vou olhar, né? Como é que eu vou trazer para a minha prática, certo? Então, foi por isso que a gente montou essa aula de hoje, foi por isso que a gente tem esse cuidado tão grande, porque a gente sofreu, né, na pele, a gente sentiu na pele todas essas dificuldades. Então, esse encontro de hoje a gente finaliza aqui entender um pouco sobre o raciocínio clínico, como ter capacidade para atender uma família e ser efetiva. E eu já quero deixar aqui o encontro marcado para a nossa próxima aula, que não vai ser amanhã, certo? Vai ser quinta-feira, tá? Então lembrar que a próxima aula é quinta-feira, nesse mesmo horário eu quero te ver, porque a gente vai aprofundar ainda mais na consultoria e amamentação. Vai ter mais conteúdo técnico, você vai ver, sim, o vídeo de atendimento passo a passo do dia de uma consultora, né? E no final, a gente vai criar juntas um prontuário de atendimento, certo? Com todos os passos. Isso vai ser disponibilizado também para vocês, certo? Ao final, para quem estiver presente aí na quinta-feira à noite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, né, nesse novo momento, mais um encontro. Lembrar que o nosso próximo encontro é quinta-feira, certo? Quinta-feira é o nosso próximo encontro. E não perca, tá? A gente vai ter aí uma possibilidade para você ingressar no AmaPro, né? Uma oferta super especial. Eu vou te mostrar como você dá asas, né? Dentro de uma parcela que cabe no seu bolso, nas possibilidades de você ingressar nessa consultoria e amamentação, um curso de formação de qualidade, que vai te dar esse suporte. E além disso, nós vamos montar juntas, você vai ver vídeo do dia a dia de atendimento, nós vamos montar juntas, né, um prontuário, uma ficha de atendimento clínico, certo? Para o seu atendimento, tá? Então, não esqueça, nosso próximo encontro não é amanhã, é na quinta-feira, tá? Na quinta-feira tem o nosso próximo encontro e eu te vejo lá nesse mesmo horário, às 20 horas, para que a gente consiga aprofundar ainda mais, que eu consiga transformar a tua vida profissional, que vai refletir na tua vida pessoal, certo? Te aguardo. Foi muito bom estar com você aqui hoje. Coloca nos comentários teu feedback. Se você gostou, bate o print da aula, posta lá nos teus stories, marca